Oi, pessoal. Essa é a nossa quarta aula do livro A Chave Mestra. E nas primeiras aulas, nós falamos o tempo todo sobre os dois estados da mente, a mente consciente e a mente subconsciente. E a gente vai continuar falando desses estados, porque nessa aula 4 nós vamos falar do eu verdadeiro. E na verdade, ele diz aqui que o pensamento é energia. Ele diz não, isso é comprovado. O pensamento é energia. E aí ele diz aqui que energia é poder. Então, nessa aula 4, ele vai falar aqui desse eu verdadeiro, que não é aquele eu egóico, e sim esse permanente estado de ser que nós somos. O eu verdadeiro é um permanente estado de ser. Então, baseados no poder que essa energia traz, muitas religiões, ciências e filosofias aprenderam a colocar o foco de tudo isso apenas na manifestação dessa energia toda. E esqueceram, ou pelo menos não procuraram entender a energia em si, não procuraram entender a natureza dessa energia. Então eles ficaram limitados só aos efeitos e não à causa. E a proposta aqui, nesse curso, a chave mestra, é entender e buscar as causas. E quando você entender isso, você vai descobrir a causa pela qual você é capaz de alcançar tudo aquilo que você almejar, seja na área da saúde, da abundância, da harmonia, ou de tudo aquilo que for necessário para que você alcance a sua felicidade. Esse é o nosso poder verdadeiro, porque ele diz aqui, quando você diz eu penso, o eu diz à mente o que ela irá pensar. Quando diz eu vou, o eu diz ao corpo físico para onde ele ir. É o eu quem determina isso. Por quê? Porque a verdadeira natureza desse eu, ela é espiritual. E quando você entender essa verdadeira natureza, então você vai descobrir a fonte real que domina homens e mulheres. Ele diz que o nosso maior poder é o poder de pensar, mas que nós, com o nosso ego, não sabemos definir direito os nossos pensamentos, não sabemos pensar. Então, ele fala que uma das afirmações mais fortes para fortalecer essa vontade e saber definir direito esses pensamentos e reconhecer o seu poder de pensar é a seguinte frase: eu posso ser aquilo que a minha vontade deseja. E aí ele diz assim que se você decidir usar essa afirmação, você deve usá-la continuamente, de manhã, de tarde e de noite, e sempre que você lembrar dela durante o dia. E você continue fazendo essa afirmação até se tornar uma parte de você mesmo, até que você crie o hábito de estar sempre falando essa frase que eu vou repetir aqui agora. Eu posso ser aquilo que a minha vontade desejar. Se você não fizer dessa maneira, não vale a pena nem começar, pois a psicologia moderna diz que quando começamos alguma coisa e não a terminamos, ou fazemos uma resolução e não a cumprimos, estamos criando o hábito do fracasso. Fracasso absoluto e vergonhoso. Se não tiver intenção de fazer alguma coisa, não a comece. Se a começar, assegure-se de que a acaba, nem que o céu lhe caia na cabeça. Se decidir fazer alguma coisa, faça-a. Não deixe nada nem ninguém interferir. O seu eu determinou, está decidido. A sorte está lançada, não há mais discussão. Ele diz que se você decidir fazer isso, se você persistir nessa ideia, então você deve começar pelas coisas pequenas, que você sabe que vai ter controle sobre elas, e depois gradualmente ir aumentando o esforço até que o seu eu seja totalmente dominado pelas circunstâncias. Dessa forma você vai descobrir que tem o controle, que é capaz de controlar-se a si próprio. E muitos homens e mulheres têm usado dessa estratégia para aprender a controlar o mundo. Porque quando você aprende a controlar-se, quando você aprende a ter o autocontrole, você terá descoberto o mundo interior. E é esse mundo interior que controla o exterior. E isso não é uma mera afirmação.
Principalmente se você levar em conta que o seu mundo interior é controlado pelo eu e que esse eu é uma parte, ela é una com o seu eu infinito, com a energia ou o espírito universal, ou com Deus, como nós costumamos falar. Então, você, no caso, esse eu, que eu, na verdade, chamo de eu superior, e o eu infinito são uma só pessoa. Então, quanto mais você treinar esse seu poder, mais fácil será de você ter esse controle. Herbert Spencer disse assim: dentre todos os mistérios que nos rodeiam, nada é mais certo do que o fato de estarmos sempre na presença de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas surgem. Lilman Abbott, num discurso perante os alunos do Seminário de Teologia de Bangor, disse: estamos a começar a pensar em Deus como algo que habita o homem, em vez de algo que atua no homem a partir de fora. Na Bíblia diz assim: não sabeis que vós sois o templo do Deus vivo? Aqui está, portanto, o segredo maravilhoso, poder criativo do mundo interior. Esse é o segredo do poder. Nós não podemos dar se não recebermos. Não podemos ser prestativos se não formos fortes. O infinito nunca está em falência, e nós, que somos os representantes do poder infinito, nunca iremos à falência. Se queremos ser prestativos aos outros, temos que ter poder e mais poder. Mas para tê-lo, temos que dar primeiro. Temos de prestar serviço. Quanto mais dermos, mais receberemos. E aqui ele fala que o universo está sempre à procura de pessoas para que ele possa expressar o seu poder, ou para que ele possa se expressar através de você. E se você não estiver disponível, estiver ocupado com seus próprios projetos, com os seus próprios propósitos, então ele não tem como te usar, porque você não tem espaço para ele. E ele faz um alerta de que com esse excesso de ocupação, você não consegue enxergar as oportunidades que a onipotência está te dando. Então ele aconselha que você faça silêncio, que você busque o silêncio espiritual, busque meditação, busque oração, busque a contemplação, porque dessa forma você consegue a sua conexão interna, você consegue esse contato com a divindade. Se você fizer visualizações e começar a olhar as condições e circunstâncias que essa ligação espiritual faz, você vai conseguir a ajuda desse poder para manifestar as coisas que você deseja. Então, ele diz aqui que se você conseguir visualizar esses acontecimentos e essas circunstâncias no momento em que você está nesse estado meditativo, nesse repouso espiritual, você vai reconhecer fatos e situações que vão te ligar a sua essência, a sua alma a esse poder universal. Dessa forma você vai conseguir alcançar os seus objetivos através dessa conexão. E ele diz também que o excesso de trabalho e de atividades corporais de qualquer tipo te impede de alcançar esse poder, que o poder surge do repouso. É no silêncio, ele diz aqui, que relaxamos, e quando relaxamos conseguimos pensar, e pensamento é o segredo para alcançarmos o que queremos. O pensamento, que é o foco do estudo, é uma forma de movimento. E esses pensamentos são transportados segundo a lei da vibração, porque os nossos pensamentos, ele tem energia, ele tem poder. Assim como a luz, como a eletricidade, eles são transportados invisivelmente através da lei da vibração e causam a manifestação. As emoções é que lhe dão vida. Ele diz que é através da lei do amor que essa expressão ganha forma. E essa forma é um produto do eu espiritual. E que, portanto, ele é de natureza divina, espiritual e criativa. Resumindo, nessa lição número 4, nós falamos sobre o dar e receber. Falamos sobre o fato de estarmos todos conectados uns com os outros e conectados com o eu superior, com o eu divino, com o eu universal.
Porque assim como numa árvore, existe todo um processo que faz com que todas as partes, mesmo sendo diferentes, estejam unidas. O tronco, as folhas, os galhos. E se cada parte dessa árvore fizer a sua parte, a árvore vai produzir frutos. Agora, se de repente a raiz não quiser trabalhar, se uma flor não quiser desabrochar ou não quiser dar frutos, a árvore inteira vai ficar seca. E na Bíblia tem uma passagem quando Jesus passa e vai pegar uma fruta em uma árvore e a árvore está seca, ele acaba amaldiçoando. Eu não vou entrar no mérito agora, mas ele acaba amaldiçoando a árvore porque ela não estava cumprindo o fim para o qual ela foi determinado. Então, aqui nessa lição número 4, o foco dele é esse, é você se voltar mais para o seu eu interno, para o seu eu espiritual e deixar um pouco o eu externo, para que dessa forma você alcance os seus objetivos. Hélio Couto sempre diz que ao invés de nós buscarmos primeiro o carro, a casa, o apartamento, nós devemos buscar a conexão espiritual, buscar a conexão com a centelha divina e que todas essas outras coisas vêm em consequência dessa nossa conexão. E a Bíblia diz que nós devemos primeiro buscar o reino dos céus e depois todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E uma ressalva aqui, o reino dos céus pode ser interpretado como o reino espiritual e não um lugar no firmamento, mas o reino espiritual, o seu reino mental. Então, agora nós vamos passar para o exercício, porque nessas 24 aulas a gente está em um processo de reconexão, essa reconexão espiritual com a sua centelha divina. Então, na primeira aula, ele ensinou você a dominar o seu corpo, a ficar imóvel e dominar o corpo. Depois ele ensinou você a dominar os seus pensamentos. Depois ele ensinou você a relaxar o seu corpo, relaxando os músculos e os nervos e ficando, né, nessa posição meditativa. E em cada semana ele está acrescentando, em cada aula, na verdade, ele acrescenta alguma coisa. E hoje ele está pedindo para que você faça todos esses outros 3 novamente, que você procure o mesmo lugar, que você se sente, que você relaxe o seu corpo, relaxe os seus músculos, fique quietinho numa posição imóvel, mas com todo o seu corpo relaxado, com a sua mente relaxada. Agora ele pede para que você evite os pensamentos negativos. Que você evite esses pensamentos que têm carga mais pesada, né? Como a raiva, a mágoa, rancor, esse tipo de pensamento. Então, ele pede para que você fique durante 15, 20, 30 minutos, se você conseguir, nesse processo de relaxamento e evitando, é claro, os pensamentos negativos, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado esclarecido. E se vocês estiverem gostando dessas aulas, gostaria que vocês comentassem aqui no Telegram, comentassem aqui abaixo no espaço de comentários do canal do YouTube e que vocês compartilhassem esse vídeo. Compartilhe com pessoas, compartilhe essas aulas com pessoas que vai usufruir dessas aulas ou que estão precisando aprender e expandir um pouco mais a mente, tá bom? E se vocês puderem curtir, eu também agradeço muito, tá bom? Se você não é inscrito, tanto aqui no YouTube quanto no Telegram, por favor, os links estão aqui abaixo. Se inscrevam e participem conosco. Um beijo, até a próxima aula.